Então, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, né? Dividindo esse espaço com vocês, esse momento aqui com vocês. Meu nome é Leandro, sou professor aqui da casa, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre o meu percurso, eu acho que é importante. Há umas semanas atrás, o professor Bruno, coordenador do curso de História, me chamou para conduzir 2 encontros com a gente. É um papo, na verdade, né? Acho que funciona melhor como um papo. Ele me chamou para conduzir 2 encontros sobre ambientação e pesquisa universitária. E o que a gente programou para a gente, né? Para ficar uma coisa mais prática, o Bruno me mostrou os pontos que ele parou no último papo que ele teve com vocês. E agora eu vou assumir uma sequência de pais nesse segundo semestre de 2022 e no primeiro semestre de 2023, discutindo metodologia da pesquisa. Tá? Hoje, combinamos de discutir método. Talvez a característica mais importante de qualquer pesquisa, né? Pelo menos a que vai demarcar limites de verdade, se a pesquisa está correta, né? Enfim, em última instância, você sempre vai voltar para o método. O método, efetivamente, me parece uma coisa bem significativa para qualquer tipo de pesquisa. Para aqueles que estão em monografia, sabem muito bem do que eu estou falando já. Né? Bom, a gente tem 1 hora de papo, vou tentar matar isso em 1 hora e depois eu acho que abrir para perguntas. Eu não acho que pergunta seja talvez o termo mais exato, não. Acho que abrir para um papo eu acho que é interessante, né? Ouvir vocês também. Afinal de contas, vocês que são jovens pesquisadores da instituição, então acho que é importante ouvir vocês também. Esse primeiro encontro nosso é um encontro que vai se desdobrar ao longo de muitos encontros. Tá? Então hoje o que eu planejei é fazer um apanhado geral sobre métodos, né, bases da metodologia, mas a gente já vai ter um próximo encontro em outubro, no qual eu vou trazer um método específico, que é um método que eu tenho me dedicado um pouco mais de afinco nos últimos, talvez, 6 anos. Né? No nosso próximo encontro, não percam, aí eu vender o peixe para minha pesquisa, né? A gente vai discutir Michel de Certeau, um pensador que me é muito caro já há alguns anos, pesquisador do meu grupo de pesquisa já vem discutindo tangencialmente ou com centralidade já há algum tempo, né? Para a gente, uma parcela significativa de vocês, eu acho que nunca passou em alguma turma minha, né? No geral, aqui na casa, eu dou aula em 2 cursos do CTH, o nosso pai aqui é do CTH, aqui no nosso curso, aqui no nosso centro, eu tenho disciplinas no curso de História e no curso de Música, apesar de dar metodologia da pesquisa em outros centros. A metodologia acaba sendo já algo que eu pesquiso já há um tempo. A minha tese de doutorado, em certa instância, tocou a metodologia da pesquisa em humanidades, né, em saberes das humanidades. Então, é isso. Né? Hoje a gente vai discutir método, admito que hoje é um pouco mais chato, mas eu prometo que as próximas ficam mais interessantes porque são métodos específicos, dá para trazer exemplos que vocês eventualmente vão utilizar na formação prática de vocês, nas pesquisas que vocês vão desenvolvendo ao longo da formação. Né? Eu acho que é fundamental, né, uma discussão que a produção do conhecimento vem fazendo há pouco tempo. Na época que eu defendi o mestrado e até mesmo o doutorado, ainda não se tocava muito nesse tema, né, como se o pesquisador que fosse acima, né, estivesse fora da pesquisa, enfim. Eu acho que é importante a gente se conhecer um pouquinho, né? Bom, meu nome é Leandro, é isso. Estou aqui na casa há muito tempo. Eu entrei aqui no CP em 2002 como aluno, fiz um percurso horroroso antes de chegar nas humanidades, né? Passei pelo direito, horrível, não fácil. Né? Do direito, me libertei, né? Me libertei no meio do caminho do direito. Lá no 8º período eu encontrei algo mais interessante e fiz simultaneamente o curso de técnico em piano na UFRJ, fui da última turma do técnico em piano da UFRJ e fiz simultaneamente aqui de noite História, não sei, né? Me formei em História lá em 2010, saí da UCP, fui fazer um mestrado na UFRJ de 2011 a 2013, mas já estava aqui colaborando com os cursos de extensão que o CTH faz todo semestre. Né? Todo semestre a gente organiza todo ano a gente organiza pelo menos 6 cursos, 3 em julho, 3 em janeiro. Eu já ajudava o Bruno, que é o atual coordenador de História, nesses cursos desde 2011. De 2013 a 2017 eu fiz meu doutorado na UFRJ, voltei para cá como professor assistente em 2016, desculpem,
Depois de defender a tese, estamos aí ainda, e desde o ano passado eu estou no PPGE, né, no Programa de Pós-Graduação em Educação, coordenado pela professora Fabiana. Né? Eu acho que é isso. Né? Eu acho que é importante esse percurso, né? Eventualmente, eu acho que é importante salientar que o meu lugar científico, né? Eu acho que essa palavra é péssima, mas enfim, o lugar da produção do conhecimento no qual eu me localizo é uma interface ali entre a história e a educação. Tematicamente, a música faz essa ponte para mim. Tá? Enfim, isso eu acho que é um ponto que é importante para tirar qualquer possibilidade de dúvida sobre a minha fala. Bom, a minha vida acadêmica não foi pesquisar metodologia, mas a vida do meu orientador é. Meu orientador pesquisa a metodologia da pesquisa há 40 anos, tranquilo, com muito conforto, 40 anos. O professor José da Assunção Barros, prazer de ser orientado pelo da Assunção, ele faz uma definição interessante. Bruno me falou que no último papo vocês discutiram metodologia, né, aportes gerais de metodologia. Então hoje coube eu discutir com vocês um pouco de método. Tá? O professor da Assunção tem um texto bem interessante, talvez um dos principais pesquisadores em humanidades, né, metodologia das humanidades, e da Assunção, professor de epistemologia da FRJ, e da Assunção que vai falar o seguinte. Tá? Ele faz uma definição de método que é uma definição que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque em última instância, né, todos os nossos encontros que a gente vai ter agora, de agora em diante, vão se basear nessa definição de método. A gente vai começar a ver métodos específicos, né? Não hoje, é óbvio, mais adiante, a gente vai começar a discutir o cotidiano, né? Em outubro, salvo engano, em outubro, começo de novembro, enfim, agora eu não me recordo, mas aqui a gente tem uma definição geral, que vai ser transversal para todas as discussões de método que a gente vai fazer. Né? Daqui a pouco eu tenho algumas delimitações um pouco mais específicas, mas eu queria começar com essa definição com vocês. Depois, se vocês quiserem, eu passo aí as definições. Aqui, essa definição da Assunção está no livro que se chama Projeto de Pesquisa em História, mas efetivamente não é um texto sobre história, né? Para quem já leu o texto, o pessoal de música vira e mexe passa pelo texto. O texto se chama Projeto de Pesquisa em História, mas a última discussão que o da Assunção tem é sobre história. Né? É um texto que é efetivamente utilizado pelo pessoal de letras, pelo pessoal de história da arte, o pessoal de filosofia vai utilizar bastante, né? Ele é professor da cadeira de filosofia, inclusive. Mas, enfim, da Assunção desse texto, o Projeto de Pesquisa em História aqui da Vozes, já está na 30ª edição, né? A edição é 6, de 2010, ele vai definir o seguinte, lá na página 213, né? Um livro de um volume grande, né? Ele vai falar o seguinte, definição necessária de método. Né? Ele vai falar o seguinte, método ele vai fazer uma série de divisões, né? Primeiro, é um caminho através do qual se pretende atingir determinado resultado. Ou seja, a Assunção está marcando que método é uma série de etapas que você vai passar, né? Você planeja elas previamente e você segue essas etapas para atingir determinado resultado. Nesse sentido mais geral, a gente tem método o dia inteiro. Tá? A gente tem um método aqui. Né? Na nossa prática aqui, a gente tem um método. A gente vai mais ou menos aí até as 8, 8 e 10. Daqui a pouco, vamos lá para baixo. Né? Aí tem um ritual. O meu ritual, pelo menos, é tomar um café. Então, tomo um café ali na porta aqui, sagrado, toda, de segunda a sexta, 8h50 vou estar ali tomando um café. Porque depois eu tenho o segundo tempo. Tá? Então você tem uma série de planejamento, né? Existem várias formas de fazer esse planejamento, né? A discussão da metodologia. Eu vou entrar nessa agora, porque eu imagino que o Bruno já tenha passado para vocês. Então você tem um caminho para atingir determinado resultado. O meu resultado, eu imagino que o de vocês também, é sair da universidade 10h30 da noite e chegar em casa bem. Tá? Em segundo, a Assunção vai falar o seguinte, que método também é um conjunto de procedimentos que são sistematizados com vistas a resolver um problema. Essa palavra vai ser fundamental para esse nosso papo. Problema. Não os problemas do cotidiano, mas os problemas da pesquisa e que geram um determinado conhecimento. E ele vai continuar falando. Na pesquisa, o método implica em escolhas de técnicas e de alternativas para encaminhar a ação com vistas à solução desse determinado problema. Método também pode se referir a uma determinada maneira de conduzir uma argumentação ou de encaminhar
um exame de realidade. No final das contas, o que a Assunção está dizendo é o seguinte: quando a gente vai fazer qualquer pesquisa em qualquer campo da produção do conhecimento, seja científico ou não vou entrar nessa discussão, a gente cria um planejamento. Esse planejamento já é método. Tá? E a gente vai desenvolver uma série de técnicas que, inclusive, encaminham as argumentações que a gente lê. Tá? No que se refere a aspectos mais amplos do enfrentamento de um problema, o conhecimento cientificamente orientado, aí a palavra é minha, a Assunção vai chamar de, como é que ele chama? Ele vai falar no que se refere a aspectos mais amplos do enfrentamento de um problema, o conhecimento científico, pessoalmente eu acho que cabe melhor cientificamente orientado, não vou discutir se é ciência ou não. Tá? É basicamente constituído pelos métodos de observação e experimentação, dois métodos que se consolidaram na mentalidade, né? Na mentalidade ocidental, pelo menos. A partir da modernidade, a gente vai ter dois grandes tipos de métodos: métodos de observação, métodos de experimentação. Ao longo dos nossos encontros, ao longo desses meses que pretendo ficar com vocês, a gente vai discutir que esses métodos não dão conta. Observar e experimentar é muito difícil, né? Como eu falei lá atrás, eu acho que é importante salientar que o meu lugar dentro da produção do conhecimento vem da história. Na história é impossível você experimentar, né? Olha ali para o Luiz, porque o Luiz pesquisa exatamente algo tangencial nessa discussão. Né? Na história a gente não tem muito como experimentar, né? A Revolução Francesa passou. Não dá para fazer uma experiência na Revolução Francesa, porque tu não tem mais Revolução Francesa. Né? Também não dá para observar a Revolução. Não dá para fazer um método muito rígido nesse sentido. O que eu estou querendo dizer com isso? É que ao longo do tempo, a gente vai desconstruir essa ideia, que ainda é muito rígida, de que a produção do conhecimento é feita sempre com método, sempre com observação e sempre com experimentação. Existem outras possibilidades. Na verdade, em outubro ou novembro, não vou me recordar a data conforme falei, a gente vai discutir um método que foge da ideia ali de experimentação e, em certa medida, também de uma observação, que é a ideia da pesquisa no cotidiano. Então, aqui a gente está tratando dois métodos, professor da Assunção está trazendo aqui dois métodos, o método de observação e experimentação como métodos gerais, mas dentro desses métodos gerais a gente tem uma possibilidade enorme de outras formas de construção de conhecimento. Né? Que observação e experimentação são os dois métodos que se consolidaram na modernidade, nitidamente depois do século XV. Né? A gente vai chamar esse método de métodos científicos. Mas repare que ali eu fiz uma atualização, eu não estou chamando de método científico, eu estou chamando de método cientificamente orientado. Tá? Enfim, no sentido mais restrito, o método está associado a uma série de abordagens que são mais específicas, o que inclui lá uma série de técnicas para encaminhamento da observação, da própria experimentação e, acima de tudo, para a gente, isso é muito caro, muito importante, muito significativo, de análise de dados. Né? Todo pesquisador, não importa em qual curso vocês estão, seja em letras, seja, se eu falar alguma coisa errada, Aline, por favor, me corrija, mas seja em letras, seja em pedagogia, seja em história, seja em música, a gente coleta dados. Método é uma das formas que você tem de conduzir a análise dos dados que são previamente coletados. Tá? Então, nesse tipo restrito, o método está associado a essa abordagem que é mais específica, o que vai incluir uma série de técnicas para o encaminhamento da própria observação, da experimentação, da análise dos resultados, obtidos num processo de pesquisa. Tá? Feito esse parêntese geral, um pouco mais teórico, um pouco mais complexo, a gente vai para partes que são mais práticas e que vocês efetivamente vão utilizar. Tá? Eu venho de uma academia, né? Eu venho de uma formação temporal, não é da instituição, mas temporal, no qual a gente começava com um pequeno problema. Né? Quando eu trouxe meu tema para o meu orientador, a primeira pergunta do meu orientador, quando eu falei que eu queria ser orientado por ele aqui na casa, o professor Paulo Schuster, hoje professor da Universidade de Vigo, na Espanha, eu fui falar com o Cal, chamei o Cal, foi na sala do Cal, falei, Cal, olha só, queria que você me orientasse, e a resposta do Cal foi muito interessante. A primeira pergunta do Cal foi assim, perfeito, qual é o teu tema? Eu tenho o meu tema. Hoje me parece consolidado, incluindo com o Cal, né? Cal é o cara que está sempre por aqui, mas incluindo com o Cal que essa pergunta não tem muita validade. Não tem muita coerência de você perguntar qual é o tema que a pessoa vai pesquisar. Porque o tema é algo extremamente amplo. Eu lembro que eu falei para o Cal o seguinte, Cal, eu queria muito pesquisar a unificação da Alemanha. Tá, cabe tudo
quando eu falo que eu quero pesquisar a unificação da Alemanha, está tudo ali dentro, tudo está em volta ali da unificação da Alemanha. Tá? Foi efetivamente que eu pesquisei a unificação da Alemanha, ao longo da minha jornada, eu pesquisei instituições alemãs. Mas enfim, hoje a gente tem uma ideia um pouco diferente. Uma boa pesquisa, ela não começa com uma boa delimitação de tema. Isso me parece muito claro. Uma boa pesquisa começa com uma formação, uma formulação de uma boa pergunta. E a partir dessa boa pergunta, você consegue delimitar qual é o tema. Tá? O tema nunca é a unificação da Alemanha. É impossível fazer uma pesquisa sobre a unificação da Alemanha. Eu vou ter 400 volumes e não vou ter um texto sobre a unificação da Alemanha. Porque são infinitas possibilidades. A primeira coisa que eu acho que é importante para a gente salientar aqui nas discussões de método é que, antes de definir qualquer coisa, a gente tem que definir o que a gente quer saber. Tá? A unificação da Alemanha pode ser muita coisa, né? Eu lembro que eu fui pesquisar música, né? Instituições, ensino de música na formação da Alemanha. Eu podia ter pesquisado qualquer outra coisa, eu podia ter discutido aspectos políticos, aspectos econômicos, eu escolhi aquele aspecto. No final das contas, o meu tema não é a unificação da Alemanha. O meu tema é muito mais restrito do que a unificação da Alemanha. É a formação das instituições de ensino de música no contexto da unificação da Alemanha. É uma diferença gritante entre as duas coisas. Tenho consciência que eu não estudei a unificação da Alemanha. Eu estudei um aspecto da unificação da Alemanha, que era a resposta a esse problema. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai fazer uma pesquisa é que uma boa pesquisa parte de uma boa pergunta. Tá? O professor Cal, hoje, ele é professor de educação da Universidade Vivo, né, da Faculdade de Educação. Ele usa um exemplo que eu acho que é muito bom. Estamos num centro que é um centro de licenciaturas. Majoritariamente, apesar de termos cursos de bacharelado, majoritariamente o nosso centro é de licenciatura. Na verdade, o Cal usa um exemplo hoje que eu acho muito importante. A última palestra que ele deu aqui foi pandemia, né? Uma palestra online. O Cal falou uma coisa ótima. Na verdade, não é exatamente a boa pesquisa que começa na boa pergunta. A boa aula começa numa boa questão. Isso eu acho que é interessante, né? Para a gente pensar também no lugar do docente aí na produção do conhecimento, né? Então, essa pergunta, para uma possível resposta, ela precisa de uma série de organizações. Tranquilo, né? Então, você tem determinada pergunta e você organiza etapas de pesquisa para verificar determinada resposta. Aqui eu já tenho uma questão que é bem interessante. Parece, né, eu não posso falar isso taxativamente, mas parece que a condição humana tem uma certa resposta prévia a determinada pergunta. E que você vai verificar essa resposta prévia, minimamente. Ainda que seja algo muito subjetivo, muito norteador. A essa possibilidade de resposta prévia a determinada dúvida que a minha pesquisa quer tirar, chamamos hipótese. Alguns pesquisadores em qualquer dos campos vão se arrogar a ideia de que não existe hipótese. Mas isso é o assunto para o nosso próximo papo, os limites da hipótese ou não. Pessoalmente, me parece um pouco difícil você se despir de toda a tua formação cultural e achar que você simplesmente vai navegando e localizando as respostas sem um norteador muito claro, que seriam essas hipóteses. Então, me parece claro também que para a gente conseguir responder qualquer pergunta que seja, a gente organiza como fazer a pesquisa. A essa organização prévia da pesquisa, você tem uma dúvida, você tem que organizar como é que você vai fazer essa pesquisa. A essa organização prévia, quando ela atinge uma formalidade, quando ela vira uma organização formal, usualmente damos o nome de projeto. Tá? Para quem já está em monografia 1, sabe bem do desespero do que eu estou falando, né? A organização do projeto de pesquisa. Tá? Você organiza o projeto para depois executar o projeto. Mas aqui eu já tenho um pequeno problema. A rigidez do projeto. Me parece muito claro, quando a gente vai discutir método e metodologia, não vou fazer essa discussão que o Bruno já fez, método e metodologia, mas me parece muito claro que quando a gente organiza um projeto de pesquisa,
Esse projeto de pesquisa é quase condição a priorística dele, ele não ser estático. O projeto de pesquisa muda na medida em que a pesquisa muda. Você encontra novos elementos, você encontra novas inferências, você encontra novas questões e elas vão se somando a esse projeto e esse projeto vai mudando na medida em que a pesquisa vai acontecendo. Tratar o projeto de forma dura e estática é uma das maneiras mais claras de você fazer uma pesquisa equivocada. Né? Tem um historiador que usa um exemplo que eu acho que é muito bom. Quando você trata o projeto, né, ele não está falando especificamente de projeto, né, ele está falando de metodologia como um todo, mas enfim, ele não está se referindo diretamente ao texto do projeto. Se você tratar o projeto como uma forma e o teu problema, o teu objeto de pesquisa como um bloco de concreto e botar em cima do bloco de concreto e marretar, ele vai entrar na forma e você vai achar uma resposta. E essa resposta não tem dificuldade nenhuma de achar. Por quê? Porque você exclui tudo que está fora, excluindo tudo que está fora, tu diz que tudo está dentro. Isso não tem dificuldade nenhuma de chegar nessa conclusão. A pesquisa vai mudando na medida em que novas informações, novos problemas, novas perguntas, novas fontes, eu que venho da história é muito claro, né? Novas fontes aparecem e desmontam tudo o que você pensa. Tá? Essas fontes têm que ser levadas em conta. Elas aderem ao projeto e o projeto vai se modificando. Isso é um ponto que eu acho que é significativo. Então, a ideia de organização metodológica para o início da pesquisa, que é o projeto, não pode, sob hipótese alguma, ser uma ideia rígida. Tá? Ela tem que ser uma ideia flexível. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg vai falar que existe sempre uma problemática flexível. Os problemas são flexíveis porque surgem novos problemas que você não tinha nem pensado, surgem novas questões que você não tinha olhado, surgem novas fontes que você tinha simplesmente relegado ao esquecimento. É função do pesquisador aderir a essas pesquisas, aderir a essas questões. Senão você tem um resultado pré-determinado e aí, piadinha, né? Desculpa, é mais forte do que eu, sai, para quem ainda não sabe. A gente não precisa ficar aqui quarta-feira, 7h30 discutindo, né? Tem motivo para perder esse tempo. Tá? A ideia é você dinamizar, botar na discussão, daí a figura do orientador ser tão importante, o cara que vai ler e achar outros problemas que muitas vezes você não passou. No final das contas, o que eu acho que é significativo é que não é exatamente só o objeto que muda, o projeto também muda. Não é só o bloco de concreto que você tem que torcer para entrar na forma. A forma também pode ser modificada durante a pesquisa. Isso faz parte do conhecimento. Temos um problema por estarmos nas ciências humanas. Tá? Ao longo de 400 anos, tranquilamente ao longo de 400 anos, as ciências foram divididas. Né? Ciências exatas, ciências naturais, faz muita diferença, ciências humanas, ciências sociais, enfim. E ao longo dessa construção histórica do Ocidente, a gente aprendeu a abaixar a cabeça, porque as ciências exatas achariam respostas exatas. E a gente não, a gente só acharia respostas interpretativas. Me parece que é um ledo engano de quem usa esse tipo de argumento. Hoje é consolidado nas ciências exatas, não é passível de discussão que as ciências exatas não dão respostas exatas. Dão respostas exatas dentro de determinadas teorias, mas as teorias são conflitantes. Para quem gosta de discussão de ciência exata, isso vai começar numa discussão chamada dualidade matéria-onda, discutindo o que é a luz. Por isso Einstein acaba ficando importante para as próprias ciências humanas. Ele vai ter uma frasezinha clássica, quando ele vai explicar a teoria geral da relatividade, ele vai falar que no final das contas, o que a luz depende muito mais do ponto de vista do observador do que de qualquer materialidade da luz. Ele está dizendo que a produção do conhecimento ela é sempre relativa. Ela é sempre relativa ao observador que está observando o objeto. Então eu posso olhar uma coisa com uma questão, com uma fonte, e se eu der a mesma coisa, a mesma questão e a mesma fonte para outro indivíduo, para outro intelectual, no final das contas o pesquisador é um intelectual, ele age no espaço público, ele vai achar outras respostas.
E essas respostas não necessariamente são respostas conflitantes. Elas podem ser divergentes, mas não necessariamente conflitantes. O que vai delimitar se as respostas têm validade científica, cientificamente orientada ou não, é como se conduz o método. A gente só tem 1 hora para falar, né? 1 hora é quase um hambúrguer, né? Quando começa a ficar bom, começa a acabar. É horrível, né? Eu juro que eu vou parar. Seguinte, efetivamente uma pesquisa, quando você delimita um projeto, ele tem uma série de pontos que devem ser pensados. Algumas disciplinas não vão usar todos, outras disciplinas vão acrescentar outros pontos, mas lá no projeto de pesquisa do professor da Assunção, ele vai marcar o seguinte: existe uma série de pontos que vão aparecer no projeto, e essa série de pontos tem determinadas questões a serem respondidas. Talvez a primeira dessas questões é o problema, né? O que eu quero saber? Né? Uma pesquisa que simplesmente narra, ela já tem um problema, por mais que a gente não perceba. Tá? O problema é o próprio ato de narrar. Então, o primeiro ponto, eu acho que é significativo, é delimitar o que eu quero saber. Já que tem, no mesmo tema, eu tenho 400 questões, infinitas possibilidades de questões, o que eu quero perguntar para esse tema? Né? Ultimamente eu tenho desenvolvido uma pesquisa aqui no PPGE, que não é a pesquisa oficial do meu grupo de pesquisa, mas enfim, pesquisa de imersão no colégio. Se eu botar 10 pessoas naquela instituição, na mesma sala, vendo os mesmos alunos e a mesma ação docente, eu tenho 10 pesquisas completamente diferentes. Porque no final das contas eu vou responder a pergunta que me inquieta. E o que me inquieta é específico meu, porque a minha formação, o meu percurso formativo, não só enquanto intelectual, mas enquanto humano, é diferente da de qualquer outro. Por isso que lá atrás eu preferi começar com o meu percurso. Eu acho que é importante. Né? Me parece que é muito claro que a ciência não traz uma resposta objetiva no sentido de uma neutralidade total. Ela se aproxima de uma objetividade, mas não uma objetividade total, uma vez que quem produz o conhecimento é uma pessoa. E pessoas nunca são objetivas totalmente, porque pessoas são vivas. Algumas questões me incomodam mais, outras te incomodam mais. Então, se eu botar o mesmo objeto, veremos coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é significativo. Por outro lado, por isso a delimitação pessoal. Quem fará? Por isso que eu comecei lá atrás, já que a gente vai passar uma sequência de encontros juntos, por isso que eu comecei lá atrás de discutir quem eu sou. É fundamental, né? O pesquisador que eu conheço, não sei definir o que é o Sertor. Sertor é um intelectual. Sertor escreveu sobre tudo. Há uns anos eu venho estudando no Michel de Sertor. É muito difícil definir quem foi Sertor, né? Sertor de formação era padre. Mas o que é muito curioso, né? Porque Sertor, o Papa diz que ele é o principal intelectual do século XX. Né? Mas Sertor tem, se você for pensar em quantidade, ele tem muito pouca produção sobre igreja, apesar de serem pelo menos consideradas as principais. Mas Sertor vai escrever sobre antropologia, sobre educação, sobre ciência política, sobre cultura, sobre sociologia. Ele tem um livro muito famoso sobre história, todo mundo que foi meu aluno em história em algum momento passou pelo escrito da história. Mas o Sertor tem um textinho que é bem interessante, que se chama Ensaio de Ego-História. Ele vai falar o seguinte: é fundamental para o teu leitor saber quem tu é. Porque só sabendo quem você é, ele consegue entender aonde você está pisando. E só minimamente entender, né? Você nunca vai ser o outro. E só pisando, só entendendo minimamente onde é que você está pisando, você consegue entender por que eu, só fazendo aquele meu percurso, você consegue entender minimamente por que isso para mim é uma questão. E para você talvez seja outra questão, dentro do mesmo objeto de pesquisa. Então a gente tem aí como um dos elementos centrais a delimitação pessoal. Né? Depois a gente tem uma delimitação temática, né, que é a especificidade da pergunta. Na pergunta, você parte de um genérico, chega ali em algo mais específico. Né? Vou pesquisar, por exemplo,
a formação da música, pegando um exemplo de meu amigo Marlon, que já estava com a monografia pronta, você vai pesquisar a formação da música gospel no Brasil, né? Como é que a música evangélica vira música gospel. Mas não jamais vai pesquisar isso, porque se dá 400 livros. Né? Então, qual é a opção? Isso daí é o tema, né? O teu problema é esse, como é que um modelo de música vira outro modelo de música, só que isso ainda é muito amplo. O que a gente faz? A gente dá uma reportada e a gente resolveu escolher a mudança da palavra. Em quais momentos a palavra evangélico na produção musical começa a diminuir e a utilização da própria palavra gospel começa a crescer. Aí você tem uma delimitação temática. O problema é o mesmo, só que agora está delimitado. Tá? Você podia fazer essa pesquisa de outras formas. Podia analisar, sei lá, como as harmonias mudam, como elas vão circulando socialmente, né? Como elas são utilizadas dentro de instituição eclesiástica, né? Da tua igreja, no caso. Tá? Então a gente tem uma delimitação temática. O dialogando com quem é o que me parece bem significativo. Toda pesquisa não parte do zero. Tá? Durante muitos anos houve uma discussão muito curiosa, principalmente nos anos 80, por que textos científicos são sempre escritos nos anos 70, desculpa, quem começa a discussão acertou. Lá no escrito da história ele vai dizer que todo pesquisador tem uma escrita folheteada. A gente faz isso, né? A gente nunca usa primeira pessoa, é sempre primeira do plural. Né? Lemos, concordamos, a ideia, ou a gente usa lá uma ideia de indeterminação, né? Leu-se, né? Fez-se, enfim. O setor vai dizer que quando a gente fala fizemos, é porque em última instância a gente nunca fez só. A gente sempre parte de uma pesquisa porque a gente leu algo. Então a gente não parte só. A gente está de mão dada com um monte de gente, ainda que a gente não saiba quem são esses indivíduos. Tá? Ainda que esses indivíduos tenham morrido há 300 anos, você usa eles como referencial. Você parte junto, você está de mão dada com outras pessoas que você não conhece, que você jamais conhecerá, até porque uma parcela significativa dos autores já faleceram. Tá? Eles são muito próximos, mas ao mesmo tempo eles são muito distantes. Mas mais do que isso, a função de uma revisão bibliográfica num projeto de pesquisa é delimitar aonde, em qual lugar a sua questão se insere. Uma vez que já se discutiu praticamente tudo, né? Pode acreditar, se você entrar no Google com a pergunta mais absurda, vai ter alguém que já discutiu. Não é inédita a tua pesquisa. Então, como a sua discussão dialoga com os outros autores? Nesse mosaico tem uma imagem que eu acho muito potente de discutir o que é a produção do conhecimento, que é a comparação que se faz entre a produção do conhecimento, ou melhor, um projeto de pesquisa e uma pintura. Tá? Que eu acho que é uma imagem muito potente. Né? O projeto de pesquisa, ele nunca é uma pintura a óleo de um renascentista. Você nunca vai conseguir delimitar, né? É uma imagem que eu acho que ajuda. Você nunca vai conseguir delimitar com muita clareza onde termina um traço e começa o outro. Não é assim que funciona uma pesquisa. Uma pesquisa, ela funciona muito mais como um mosaico. Um grupo de pedrinhas você botou. Mas esse grupo de pedrinhas, ele está numa constelação de outros elementos. E esses elementos como um todo, eles não fazem muito sentido se você botar a cara e olhar muito de perto. Você precisa se distanciar para ver como um todo. E aí uma pesquisa faz sentido. Ou seja, você não pesquisa sozinho. Tem uma outra série de pedras que, na medida em que você vai colocando a sua, vão criando harmonia. Né? Pessoalmente, eu acho que é uma imagem muito potente, muito bonita para entender pesquisa. Né? Além de ser muito humana, né? A ideia da comparação da arte. Né? Então, você tem uma revisão bibliográfica na qual você vai localizar aonde a sua pesquisa entra, com o que ela concorda, com o que ela discorda. Além disso, um dos pontos que eu acho que é muito central é a ideia da justificativa. Né? Usualmente a gente divide justificativa em duas, na verdade em três. Né? Eu não botei a primeira, mas a primeira justificativa lá é o quem fará. Né? Por que esse tema é tão importante para você? Mas usualmente a gente vai dividir justificativa em duas. Tá? Uma justificativa social. Qual o contributo real que a tua pesquisa vai ter para o mundo social? Qual contributo, e a outra acadêmica, qual contribuição mesmo você pode dar
para o campo que você está pesquisando. Tá? Lembre-se que vai ser sempre uma contribuição muito pequena. A ideia de macro pesquisa, que é isso, né? A professora Fabiana Cara usa um exemplo que eu acho muito bacana. Acho que já passou o tempo da gente fazer pesquisa que vai mudar o mundo, né? Não tem pesquisa que muda o mundo. Se você mudar aqui do lado, já está bom. Né? A justificativa me parece algo que é muito claro, muito importante para qualquer pesquisador. Tem um filósofo da década de 30, Wittgenstein, está mais ou menos, 30 ele está vivo. O Wittgenstein ele vai falar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu nunca lembro o texto, ele só escreveu 2, que é uma falha minha. Eu nunca lembro se é o Tratado Lógico-Filosófico ou Investigações Filosóficas, eu acho que é o Tratado Lógico-Filosófico. Ele vai falar o seguinte: se o conhecimento ele não serve para mudar nada na vida real, ele não serve para nada. Algo o conhecimento tem que mudar, ainda que não seja em você. Tá? Se o conhecimento não muda nenhuma questão, não dá para dizer que é conhecimento. Isso me parece algo muito claro para as pesquisas contemporâneas também. Além disso, a pesquisa já acabou de 15 minutos. É muito mais rápido do que eu imaginava, né? É horrível isso. Seguinte, eu ainda tinha outros 2 slides que eventualmente não vão dar tempo. Além disso, uma pesquisa parte de para que fazer, né? Que são os objetivos, né? Onde é que você quer chegar com isso? Tá? Além disso, eu vou pular ali com os quais fundamentos, pessoalmente eu acho que ali não fica muito bacana, eu vou deixar para o penúltimo. Com quais materiais, quais fontes, onde é que você vai pesquisar? Parece que é algo simples, mas parcela significativa dos erros de pesquisa estão nisso. Tá? Você quer pesquisar determinada coisa, procura na fonte errada. Ou procura só nessa fonte e não cruza com outra. Então você acaba não chegando em nenhuma resposta, acaba ficando uma coisa meio difusa, uma coisa meio perdida. Agora, os 2 últimos pontos, pessoalmente são os pontos que mais me interessam, para a gente começar a discutir mais adiante, são os fundamentos e a metodologia. Aqui eu já tenho uma coisa que eu acho que é significativa. Né? Reparem que ali no quadro, né, o quadro central é do professor José da Assunção, mas me deu o direito de corrigir. Da Assunção é amigo de 20 anos, pode corrigir alguma coisa. Né? Da Assunção vai colocar com os quais fundamentos, a delimitação teórica e como a pesquisa será feita, a metodologia. Pessoalmente, eu prefiro botar o teoria ali antes também e o metodologia depois, para fazer isso daqui. É o mesmo quadro que está anterior, só fiz como esquema. A primeira coisa que eu acho que é significativa é que teoria tem 2 significados. Talvez teoria, como eu acredito que não existe conhecimento que não seja feito por pessoas, então acho que é importante me colocar. Teoria talvez seja o ponto que mais me interessa. Pesquiso teoria há muito tempo. O problema da palavra teoria é que ela tem 2 acepções dentro da produção do conhecimento. Primeira acepção de teoria é a teoria que está ali em azul. Tá? Faltou um método do lado do outro lado. Enfim, mas não tem problema. É a acepção que está em teoria ali em azul. Teoria, theorai, em grego, é o verbo ver. Mas não é o verbo enxergar. Porque é o verbo ver no sentido de como você percebe o mundo. É mais do que só o enxergar. Tranquilo? Primeira coisa que eu acho que é importante, e por isso é tão importante voltarmos em explicar quem nós somos quando se faz uma pesquisa, é que a teoria ela é um bloco que abraça toda a pesquisa. Eu, Leandro, vejo X porque eu, Leandro, sou esse sujeito. Léo vai ver Y porque Léo é outro sujeito. Não? Porque partimos de teorias diferentes. Lugares de percepção da ciência diferentes. Desculpem. Lugares de percepção dos saberes diferentes. Essa é uma teoria geral. A teoria que está aqui nesse canto esquerdo de vocês, em azul, ela vai delimitar todas as outras questões. O problema vai ser a parte central. O projeto, uma pesquisa, gira em torno de uma questão, gira em torno de um problema. E esse problema é delimitado por quem eu sou.
Primeiro ponto. A segunda acepção da palavra teoria já é uma acepção mais prática da palavra teoria. Dentro de cada uma das disciplinas de vocês, você tem uma gama infinita de teorias, né? Eu posso palpitar muito de teoria da literatura, mas eu acho que, me corrija se eu estiver errado. Dentro da teoria da história, você vai definir, você concorda com o quê? Lógico que você não concorda em caixa, né? Mas você concorda com o quê? Com o historicismo? Você concorda com o romantismo? Você concorda com o positivismo, com o materialismo, com o materialismo dialético, com o materialismo histórico, que são coisas diferentes? Você concorda com o weberianismo? Você tem uma noção analítica, né? Referência à escola dos análises. Isso vai valer para a música, né? Para quando tu vai escrever lá, né? Vai fazer uma monografia de composição. Beleza, mas você concorda com qual teoria? Você concorda com a teoria barroca, de produção do conhecimento musical? Você concorda com a teoria clássica, com a teoria romântica, com a teoria dodecafônica, né? Isso vai valer para a educação. Qual vai ser o teu marco teórico? Quais vão ser os teus principais autores? Isso vai valer para a literatura, né? Com qual interpretação de mundo você vai olhar aquela literatura, né? Que é essa teoria de baixo. Ou seja, a forma com a qual você é formado a ver o mundo, incluindo o mundo da produção do conhecimento, delimita, na verdade delimita não é uma boa palavra, é uma baliza como você vê o seu objeto. Ou seja, você vê o mundo de uma forma, isso baliza em certa medida como você vê determinado objeto de saber, de produção de conhecimento. Nesse sentido, aonde é que a gente vai encaminhar o método? O método vai ser baseado na tua teoria, tanto como você vê o mundo, tanto quanto você vê o mundo, tal qual você enxerga o teu conhecimento. As teorias científicas e as teorias dos saberes específicos possuem condições metodológicas específicas. Então você parte de uma noção teórica de mundo, chega a uma noção teórica do teu conhecimento, do conhecimento que você está aqui sentado fazendo, e a partir disso você harmoniza em como fazer. Por uma questão muito simples, senão dá errado. Não tem muita dificuldade. Tá? Senão você não acha respostas passíveis de serem acompanhadas por outro autor, por outro leitor, que no final das contas é o que vai validar o que você produziu ou não. Tá? Então é isso, né? Eu vou analisar, sei lá, microhistória, né? Microhistória é um campo da história específico que analisa micro-realidades. Beleza, eu vou fazer uma microhistória e como microhistória de Petrópolis e vou pesquisar, sei lá, nos arquivos de São Paulo a formação de São Paulo. Temos um problema. Quando estou fazendo uma história regional, estou fazendo uma história do Sudeste, tem alguma questão ali que está errada, tua fonte está errada. Tá? Então, a teoria que te faz ver o mundo de uma forma, te conduz a interpretar a ciência de uma forma, o teu conhecimento de uma forma, o teu saber de uma forma, e te possibilita um leque de metodologias. E ali você faz o encaixe. Lembrando de um dado que é muito significativo. Não só a visão da teoria não é duro, porque ele muda. Tal qual a visão de método também não é dura. Essas visões elas vão mudando. Na medida que as pesquisas vão sendo feitas, você vai percebendo novos detalhes e você vai mudando a sua forma de enxergar os objetos. Isso faz com que, como você faz a pesquisa, o método, também vá se dinamizando, vá se modificando cotidianamente. Né? Cotidiano, eu acho que é uma palavra significativa, porque os primeiros caras, ali nos anos 60, discutiram como a teoria vai se modificando ao longo da pesquisa e como os métodos vão se modificando durante a pesquisa, eles vão se auto-chamar cotidianistas. A pesquisa, ela só existe porque ela é um artefato cotidiano. Né? Você não senta, leu tudo, pesquisou tudo e escreveu tudo no mesmo instante. Não sendo no mesmo instante, tem uma dilatação temporal, logo, se tem dilatação temporal, tem mudança. Porque o tempo é a mudança na experiência humana. As pessoas mudam porque o tempo passa. Isso me parece também algo bem significativo. Mas vai dar para ver mais umzinho?
Seguinte, tem mais dois, mas não vai dar para problema não, a gente deixa mais para frente quando for discutir o sertor, porque é um pecado, né? Perder um tempo discutindo o sertor e discutindo coisa formal. Mas enfim, aqui a gente tem uma coisa que é interessante, né? O problema que usualmente aparece é a delimitação do que é uma justificativa. Primeiro, as três primeiras, aqui eu acho que a gente já deu uma pincelada, né? No final das contas é isso que deu, uma pincelada. Primeiro, uma justificativa pessoal, porque aquele tema te é significativo, porque você é fulano de tal. É importante para o seu leitor saber. Durante muitos anos, os autores, os intelectuais, enfim, principalmente nas humanidades, acharam que isso era simplesmente uma vaidade, falar sobre si. Hoje a gente sabe que não. Conhecimento não fala sobre objeto. Conhecimento fala sempre sobre pessoas. Sempre. Isso para mim é premissa. Podem discordar à vontade, mas para mim é premissa. Conhecimento não fala sobre objeto. Fala muito mais sobre quem está vendo o objeto. Tá? Então eu acho que é importante justificar para o teu leitor, mas principalmente para você, quem você é para enxergar aquilo. Por que você enxerga aquilo? Tá? A justificativa social, em que você vai conseguir contribuir. E uma justificativa científica no sentido de que você vai conseguir contribuir também, só que agora para a ciência e para a sociedade. Como é que você vai conseguir colocar, no final das contas, a sua pesquisa como uma relevância para o mundo? E mais, como você vai conseguir colocar a tua pecinha naquele mosaico que a gente falou lá atrás? Isso é significativo. Outros dois pontos que eu acho que são importantes e que, enfim, quando a gente está no início aqui, na graduação, pelo menos assim a gente pensa, que é a ideia de originalidade e viabilidade, né? A viabilidade eu acho que é o primeiro ponto para pensar, né? A viabilidade é uma categoria da pesquisa, né? O que é a viabilidade? Até que ponto a sua pesquisa é viável? Até que ponto dá para fazer? Até que ponto esse você que você definiu dá conta de fazer? Você vai fazer uma pesquisa, aí é caso real aqui na casa, você vai fazer uma pesquisa sobre a dissolução da Iugoslávia. Tem documento? Não. Beleza. Lei serve? Não. Temos um problema. Temos efetivamente um problema. Tá? Se você vai fazer uma pesquisa sobre a desagregação da Iugoslávia em Sérvia, presume-se que você tem um documento. A tradução já é um problema, mas não vou nem entrar nesse problema. Mas se você não lê em sérvio e não tem tradução, não tem pesquisa. Você vai compor uma música no estilo clássico. Você lê pauta? Não. Temos um problema. Acho que esse é tranquilo. E a ideia de originalidade também me parece uma ideia um pouco confusa. Tá? No mundo em que já pesquisou-se tudo, tá? A velocidade do bater de asa da abelha, e nem é uma piada, existe mesmo essa pesquisa, que deve ser algo interessante de medir, né? Como alguém consegue medir uma coisa tão rápida, né? Pelo menos o bichinho é simpático. Mas no mundo que já pesquisou a velocidade de bater de asa de uma abelha como ser original, Michel Certeau vai dar uma resposta que pessoalmente eu acho maravilhosa, e com essa resposta, 4 para as 8, tá bom para depois a gente bater um papo, com essa resposta encerro. Michel Certeau vai falar o seguinte: a pesquisa em última instância, se ela não for uma reprodução, ela é sempre original, porque você é sempre outro. Quem faz a pesquisa é sempre outra pessoa. Se eu pegar a pesquisa de qualquer um de vocês e fizer a mesma pesquisa, eu vou enxergar coisas que vocês não enxergaram. E vocês vão enxergar coisas que definitivamente eu nunca vou enxergar. Porque, em última instância, a pesquisa é sempre feita por homens e mulheres e retornam a essa sociedade que a produz. Porque a pesquisa, em última instância, fala mais sobre os sujeitos e o que é possível se fazer no seu tempo do que sobre um objeto estático. É isso, pessoal. Passo a palavra para vocês. Muito obrigado. Boa noite, professor. Oi. Tudo bem? Boa noite a todos os colegas. Meu nome é Leonardo, curso de Licenciatura em História. Primeiramente, parabenizar o senhor pela palestra e além de demonstrar essa empatia, mas não é essa palavra que eu vou dizer, pelo conhecimento que o senhor mostrou para a gente, eu queria acrescentar 3 tópicos.
O primeiro é mostrar como eu concordo nessa parte que tanto que no texto de José da Somalia mostra que o contexto faz diferença numa pesquisa. O contexto em que o pesquisador, o historiador está vivendo, ele sempre vai colocar nessa pesquisa aquilo que ele está vivendo, não tem como. E essa é a primeira parte, né, que eu só queria comentar. A segunda parte é demonstrar uma fonte que eu vi quando estava estudando antropologia cultural, no semestre passado. Não vou lembrar o nome do antropólogo, mas ele falava que o fato não é unidimensional. E, pelo menos, o que eu chamo a sempre, para complementar o que você falou, o Léo pensa diferente, o Leandro pensa diferente, mas eu também pode ser assim. Eu penso diferente, mas também tem aquilo que aconteceu, sabe? Talvez em teoria, sabe? E a terceira parte, complementando o que você falou do tempo, que o tempo muda tudo, o tempo também faz, às vezes, mudar o quão concreta é aquela pesquisa. O exemplo que eu posso dar, por exemplo, no século XIX, tinha até isso mostra aquele filme Django, do Tarantino, a suposta teoria que negros e brancos eram diferentes por genética, ciência. Não, eu não tenho essa parte do conhecimento, mas parte, a grosso modo, era isso. Que tem assim aquele corpo, o crânio, mostra 3 pontinhos, e essa pesquisa foi elogiada pelas revistas da época como grande revolução científica, e hoje, principalmente no século XXI, em meados, no final do século XX, não é mais viável isso, sabe? Então, esses são esses 3 comentários que eu queria fazer. Parabéns mais uma vez você, professor, pela essa parte incrível, e uma boa noite a todos. Obrigado, Léo. Eu acho que eu tenho alguns comentários a fazer, né? Agora com um pouco mais de calma, sem a pressa do tempo. Não sei se eu vou conseguir lembrar dos 3 na medida em que eu vou falando, mas eu acho que eu consigo. Vamos tentando, né? Veja, Léo, eu acho que a primeira e a terceira colocação que você coloca, que você nos traz, a gente consegue fazer uma ponte interessante, né? Para isso, eu acho que é significativo utilizar 2 autores, né? Já que agora no papo a gente pode ir com mais calma. O Michel Certeau, que enfim, em última instância quem eu tenho pesquisado muito, ele vai escrever um livro sobre a ordem inaciana, né? Na verdade, a produção do Certeau inteira é sobre em alguma instância, Certeau sempre toca nos jesuítas, ele é um padre jesuíta. O Certeau vai ter um livrão bem grande, e o segundo capítulo, o nome do livro é Escrita da História, e o segundo capítulo desse livro se chama Operação Historiográfica. O Certeau não está discutindo história, está discutindo história também, porque os exemplos que ele está dando são de história, mas o Certeau nem é historiador. Ele está discutindo produção do conhecimento. O Certeau falou uma coisa que é incrível. Toda pesquisa, ela está presa numa instituição. Ele não está falando instituição no sentido formal, é a instituição do seu tempo. Nesses termos, toda pesquisa tem sempre, entre vários elementos, né, a prática, a escrita, mas tem sempre o fenômeno da instituição. Você vai dizer que 3 elementos são muito nítidos na instituição, são infinitos. Elementos 3 a gente consegue perceber com muita clareza. Toda pesquisa parte de 3 possibilidades de fala. Você tem o que é dito, você tem o que é não dito, e você tem o que é interdito. Você tem o que é falado na pesquisa, o que não é falado porque é proibido por seu tempo de ser falado. E você tem aquilo que não é falado e que nem é proibido, só que escapa a possibilidade de pesquisa daquele tempo, né? Certeau usa esse exemplo de forma muito clara para falar, por exemplo, de pesquisas sobre mulheres, né? Ele está escrevendo o livro nos anos 70 e numa série de artigos ele vai falar o seguinte: até os anos 50, você tem muito poucas pesquisas sobre mulheres, mesmo. Isso não é dito, não tem texto sobre isso. Mas isso também não é proibido, isso não é um interdito da produção do conhecimento, isso é simplesmente um não dito. O que significa? Em nenhum momento alguém achou que fosse importante falar. Lógico que a gente vive num mundo ocidental patriarcalmente construído,
Então você tem essa subalternização. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, né? Pensar aí da instituição da construção do conhecimento. Essa tua questão, né? Essa tua primeira colocação, eu vou pular para a terceira, antes de voltar na segunda. Tá? Pulando aqui na terceira, eu lembro de um autor que falou uma coisa que é muito interessante. Dois autores vão falar a mesma coisa, dois filósofos, né? Um fala de forma mais bonita, né? Que é o Benedetto Croce, pensador italiano, mas o Robin Collingwood vai falar a mesma coisa. É porque no final das contas, toda pesquisa, ela é sempre uma pesquisa presente. No final das contas, aquilo que você procura responder está sempre no presente. Como esse presente muda, as interpretações mudam. E que bom que as interpretações mudam, porque marca que o mundo está mudando. Ou seja, tem uma ação humana aí. Como é que você vai mudar? É um problema social. Né? A sociedade vai trazer opções sobre essas mudanças, mas o mundo muda. E a gente consegue perceber que, no final das contas, as pesquisas mudam porque tudo está mudando. Sempre. Por mais que se acredite, né, como se acreditou até o século XVIII, em que se vive num mundo de muito longa duração, e que alguns autores vão tentar manter essa lógica até hoje, você não encontra autores que vão chamar de longas durações, que o mundo não muda, me parece muito claro que o mundo muda e que as pessoas mudam. As pessoas mudando, o mundo mudando, um dos sintomas dessa mudança é a pesquisa, em qualquer uma das áreas. Por mais que determinados elementos não mudem, é muito taxativo dizer que nada muda. Determinados elementos mudam, e a produção do conhecimento demonstra isso. Tá? Indo para o teu segundo ponto, é interessante, né? Como no final das contas é sempre um lugar de um observador. Tem um autor, não sei se é esse que passaram, mas tem um autor que é bem interessante, e o texto é uma delícia, vale muito a pena ver. Tem um texto, eu não vou lembrar o título do capítulo, mas é o primeiro capítulo do Interpretação das Culturas, do Geertz. É esse texto, que ele vai discutir a piscadela, René Geertz. Clifford Geertz. René Geertz é professor da Federal do Brasil. Clifford Geertz. E o Geertz vai discutir, foi esse texto? Foi. Ele vai discutir a figura da piscadela, né? Como uma piscadela de olho pode significar coisas tão plurais ao mesmo tempo, dependendo do que você está procurando naquela piscadela. Pode ser só um cisco, pode ser uma confirmação de uma mentira, pode ser a confirmação de uma verdade, pode ser a lembrança de um combinado, e o Geertz vai tabelar, né? Exemplos, ele faz isso de uma forma muito gostosa, né? Um texto delicioso. A rinha de galos. A rinha de galos, é o mesmo tema, ele vai discutir isso no mesmo livro, verdade. Mas é isso, obrigado pela participação. Foi ótimo. Aí é difícil, se a Lili vier com estruturalismo, me desmonta. Boa noite. Eu só queria fazer uma contribuição para a conversa. Leandro, desculpa, esqueci seu nome. Léo. Estavam discutindo sobre essa questão, né, dessa mudança da pesquisa e como, às vezes, né, o mesmo texto ele vai ter diversas leituras. Na verdade, é só um exemplo que eu me lembrei quando o Leandro estava falando, do Dom Casmurro, que talvez seja a obra mais conhecida, né, da literatura brasileira, que durante 60 anos não foi uma questão para pesquisa de literatura se teria traído ou não Bentinho. É uma pesquisadora norte-americana, a Helen Caldwell, que na década de 60 é a primeira pesquisadora a propor uma nova interpretação do Dom Casmurro. Então, durante 60 anos, esse livro foi lido, basicamente, por pesquisadores homens, de uma mesma forma em que a sociedade, naquele momento, não concebia a possibilidade de que ela não tivesse traído aquele marido, né? Que aquele narrador fosse um homem ciumento. Né? Então, o Leandro estava falando muito sobre essa questão de quem lê o texto importa, né? Porque não é que não seja científico, a Helen Caldwell vai propor lá, tem método, tem pesquisa, né? tem toda ali uma teoria para desacreditar, né, a confiabilidade do narrador machadiano.
Mas você precisou de 60 anos, você precisou que o mundo e a pesquisa mudassem para que a gente pudesse ler aquele livro de uma outra forma. Enfim, mas era só isso que eu lembrei que queria propor. Perfeito. E assim, vamos ser realistas. Todo mundo sabe que não traiu, né? Ele que era bobão, né? Vamos ser realistas, né? Cadê? Mas é isso, né? Como vão sendo ressignificados, como vão sendo relidos, e sempre ao início do presente. Tem um exercício que a gente até conversou sobre, né? Que eu faço muito, assim, eu tenho... É porque eu não discuto ele. Eu discuto ser... Da galera que eu gosto, eu só discuto Sertor. Mas eu amo o Camus. Camus é o meu autor, que pretensão, né? Mas é o autor que me mudou muito por causa do humanismo, da defesa da vida, a ideia de que o mundo pode ser bom, apesar de terem feito uma leitura tosquíssima do Camus, como um Camus pessimista, enfim. Camus é um dos únicos autores que eu acho que eu me sinto confortável de dizer que se não li tudo, li quase. Eu queria localizar onde as pessoas chegam uma noção pessimista do Camus. O mundo do Camus é ruim, porque o Camus está escrevendo no nazismo. Mas ele aponta esperança. Para quem leu A Peste, ele termina apontando esperança. A última página do livro ele fala como o mundo pode ser bom, depende dos homens. Né? Mas isso é muito engraçado que você fala, porque O Estrangeiro é um livro que eu leio anualmente, todo ano. E é engraçado porque eu nunca li 2 vezes o mesmo livro. Porque é sempre um livro diferente, porque é sempre um Leandro diferente. Né? É a peste antes da pandemia e a peste depois da pandemia. Né? A peste como uma metáfora de regimes totalitários, né? Que ele está desconstruindo o comunismo e o nazismo, o fascismo, o comunismo e o nazismo, especificamente a de Franco, e usando uma metáfora de uma doença e um mundo que passou por uma doença. Né? É uma outra leitura. A peste ganhou um significado para mim que ela não tinha como ter. Uma metalinguagem, tipo isso? Não exatamente, né? É experiência mesmo. O Thompson fala que é uma coisa que é muito interessante, né? O Edward Palmer Thompson, ele vai falar que é a experiência humana no tempo da leitura. Eu tive uma experiência antes da peste, antes da Covid, e definitivamente eu tive uma experiência depois da Covid. A minha leitura da peste antes da Covid foi uma leitura muito política do texto. Camus era um defensor da liberdade humana e da vida, acima de tudo, da vida humana. A minha leitura era muito clara. Camus está escrevendo contra os 3 regimes totalitários que ele está vendo. O livro é de 42, ele está escrevendo nomeadamente contra Stalin, comunismo soviético, contra Hitler no nazismo alemão e contra Mussolini na Itália fascista. Ele usa uma imagem da doença. Só que não dá para tu ler isso em 2022 e não lembrar que foram 700 mil mortos, né? É uma outra leitura, porque é um outro Leandro. Isso eu acho que é interessante, né? Voltando ao Estrangeiro, ele tem uma leitura que para mim foi muito clara. O Estrangeiro foi o primeiro livro que eu li, por isso que eu acho que ele tem um significado muito emotivo para mim. E, enfim, eu li, achei um livro maravilhoso, mas uma frase só teve sentido quando a minha avó faleceu. Que ele vai falar que ele vai no asilo e que ele fica chocado quando ele vê os velhos no asilo. E minha avó foi internada antes de falecer, tinha Alzheimer, não tinha muito o que fazer, a gente não tinha condição de manter em casa. E ele fala o seguinte: olhando aqueles velhos, o personagem, ele se deparou com uma luz sem brilho num ninho de rugas. Essa frase tinha um significado antes de eu ir no asilo, e ela passou a ter um significado depois. O texto não mudou. Lembra? Isso eu acho que é interessante. Isso a gente está usando o exemplo da literatura, mas de uma forma muito pessoal, né? muito humana, mas a produção do conhecimento é exatamente igual, porque ela é feita por pessoas. Isso eu acho que é esse lado humano da ciência que ao longo da modernidade se tentou anular, né? Se tentou matar esse lado humano, como a ciência fosse um dado objetivo e como se as pessoas que estão sendo ali analisadas não valessem a pena. A gente consegue ver esse movimento muito claro na história. Se você pegar a história, né? Feita até os anos 50, não tem gente.
Não tem já. Brodel, Fernand Brodel, principal historiador da França dos anos 50, pelo menos o mais famoso, ele escreve um livro monstruoso chamado Mediterrâneo, no qual não tem personagens. O personagem é o mar. Então, por mais que tenha um ou outro personagem, os personagens não têm ação, mas o mar tem sentimento. Ele fala, naquele dia, tem essa frase no texto, naquele dia o mar estava triste. Mas as pessoas não têm ação. O que é isso? Tirar a humanidade do texto. Né? Me parece que é um movimento que a gente vem realizando nos últimos anos, de lembrar que a produção do conhecimento é sobre um objeto, mas é feita por pessoas. E no final das contas acaba falando mais de pessoas. Isso eu acho que é bem significativo. Obrigado, minha amiga. E como? Minha pergunta é sobre a escolha do tema de pesquisa. Assim, eu já tenho uma expectativa de qual vai ser a tua resposta, né? Vou perguntar mesmo assim. Vamos supor que eu tenha um tema que eu tenha ido bem durante a faculdade, que eu já tenho um conhecimento prévio. Já tá fácil, né? Mas eu não tenho tanto interesse. Em contrapartida, eu tenho um tema que eu não tenho tanto conhecimento a respeito dele, mas eu tenho grande interesse. Qual dos dois é a melhor escolha? Cara, eu tenho uma moeda, a gente joga. Olha só, a tua pergunta não tem resposta. Tem resposta pro Leandro. Eu não consigo ficar em alguma coisa que eu não... Mas eu tenho amigos muito queridos que têm uma visão muito pragmática. Eu pessoalmente não consigo. E isso tu consegue ver, por isso que eu acho que é importante falar quem eu sou. Tu consegue ver ao longo da minha formação. Eu amei direito. Eu acho que talvez tenha sido algum dos cursos que eu mais gostei de ter feito. E eu não terminei. Porque do quarto período em diante, para mim, ficou insuportável. Porque eu descobri que eu não gostava de direito. Eu gostava de ciências humanas. Porque até o quarto período eu não discutia direito. Né? Eu adorava TGE, Teoria Geral do Estado. Fui pesquisado por formação do Estado alemão. Me formei em música, migrei no mestrado em música, me aproximei da Assunção, migrei para o doutorado em epistemologia. Hoje eu discuto Michel de Certeau, porque eu acho que agora eu estou numa fase de discutir a alteridade da pesquisa. Qual é a importância do outro? Por que o outro me é uma característica tão cara? Também não tinha leitura nenhuma sobre. Sei lá, comecei a fazer junto com um grupo de pesquisa, já estava. Sei lá, comecei a discutir a alteridade em 2016, muito recentemente. Né? Então aí é uma bibliografia completamente diferente. Mas isso é Leandro, eu não posso separar. Nem quero, Deus me livre. Eu acho só que se o conhecimento ele não vai... Tem duas questões, né? A questão lá do Wittgenstein, se ele não serve para algo no mundo, ele serve para muito pouco. Mas eu também acho que ele não serve, que se ele não serve, aí serve mesmo, acho que porque o Wittgenstein usa isso, né? Eu acho que é forte. Se ele não serve para você se orgulhar enquanto pessoa, faz muita diferença, não? Entende? Se você não tiver aquele elan vital no negócio, no final das contas é só mais um texto. Né? Vai ser feito só para cumprir protocolo. Me parece que as coisas feitas para cumprir o protocolo passam. Não que elas passem na ciência, o teu texto pode ser maravilhoso, mas elas passam na tua vida. Passa. Os meus textos passaram. Meus textos de estado já foi. Mas eles ainda são muito importantes para mim. Porque aqueles textos são importantes para aquele Leandro. E eu acho que aquele Leandro se orgulharia desse. Entende? Eu acho que isso é importante. Porque senão é só matemática. Não, entendeu? Não preciso explicar. É só matemática no sentido de resolver uma equação e está pronto, acabou. Entende? Mas não tem certo nem errado. Qualquer coisa a gente joga aí, eu vou continuar isso. Né? A gente faz outro agora. O que mais? Mais alguma? Leandro, você estava falando das pesquisas e eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como são as pesquisas conjuntas, até interdisciplinares, quando você tem
dois autores dissertando ali sobre o mesmo tema, como isso se atravessa na produção do conhecimento. Beleza, mas só uma dúvida para ver se eu entendi. Dois autores produzindo juntos? Sim, juntos. Mesmo tema? Mesmo tema. Em interdisciplinaridade? Isso. Então, talvez a tua pergunta me é importante, acho que você sabe, né? Eu tenho uma visão que eu acho que talvez não seja muito tradicional de conhecimento. Tem um autor que me agrada demais, que é o Edgar Morin. Infelizmente, muito pouco lido. O Edgar Morin tem muito texto que parece já muito ultrapassado, mas o Edgar Morin tem alguns textos que me parecem ainda fundamentais, que a gente meio que lateralizou, né? O Edgar Morin está vivo, está com 100 e pouco produzindo, tá? E o Edgar Morin tem dois textos que eu acho que são muito interessantes. Um se chama Ciência como Consciência, que é a ideia da ciência no cotidiano mesmo, né? Ele não é um cotidianista, mas ele é bastante lido pelos cotidianistas. Mas ele tem uma outra discussão que eu acho que é bem interessante, que eu não vou lembrar o título inteiro do livro, mas, salvo engano, é algo como a religação dos saberes. Veja, me parece muito claro que a ideia de compartimentação de saberes é uma figura da modernidade. E isso eu acho que é bem interessante. Porque quando eu consigo te marcar que é uma figura da modernidade, eu consigo te dizer também que vai passar. Isso, a história não ensina, né? Para quem está na história, eu acho que isso é muito claro. A função da história não é ensinar, não dá para ensinar, pessoas não se repetem, não dá para ensinar. Mas a gente consegue aprender algumas coisas. Se tem uma coisa que a história me ensinou muito, é que o mundo muda. E o conhecimento também. A ideia de uma universal antropológica, no sentido da ciência, me parece já bem superada. As ciências, elas são divididas a partir do século XVI, a divisão das ciências é coroada no século XVIII e XIX. Tal qual essas ciências foram fragmentadas, me parece que hoje há um movimento inverso. Há um movimento de aproximação disciplinar. Mas, digo mais, não no sentido tradicional de interdisciplinaridade. Dois autores, né? Cada um fala ali do seu tema, acha um ponto em comum e vida que segue. Não. Sertão vai dizer em 1978 que, e pessoalmente eu acho que a pergunta é muito cara por isso, que essa noção de interdisciplinaridade ainda é uma noção muito moderna de ciência. Moderna não no sentido de bom, moderna, mas no sentido de datada, da idade moderna, né? E que a gente precisa de uma ciência que seja mais contemporânea, que atenda mais às demandas humanas. Porque, veja, a tua vida, a minha, de qualquer um, não é compartimentada, né? O Leandro que dá aula aqui daqui a pouquinho, vai para casa, é o mesmo Leandro, né? O Sertão vai dizer que uma das questões mais importantes que a ciência tem que pensar agora é de como indisciplinar as disciplinas. Ou seja, quebrar as fronteiras rígidas das disciplinas e transversalizar temáticas. A gente consegue localizar alguns movimentos nesse sentido, né? Se eu for discutir, por exemplo, do meu campo, né, de formação, a gente tem a galera que vai discutir antropoceno. Né? O que é o antropoceno? É uma categoria bem contemporânea, né, que vai discutir a humanidade depois do 19. Aí já leva um conceito que é importante para várias disciplinas, humanidade. Então você consegue, com esse conceito, rasgar as disciplinas, indisciplinar elas. Tá? Me parece que talvez esse seja um caminho. Entendeu? Então é isso? Então, pessoal, muito obrigado. Foi ótimo passar essa noite com vocês. Daqui a um tempinho a gente vai se encontrar. Obrigado.